Bem-vindos, aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Vera foi ao banco pegar um documento, mas, por causa de uma reforma, precisou passar por um corredor de serviço. Ao passar por uma porta entreaberta, ouviu o próprio nome e sobrenome. E a frase seguinte a fez parar no mesmo instante. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. A manhã de Dona Vera Souza começava sempre do mesmo jeito. Primeiro o despertador no telefone velho, depois os chinelos no chão frio, depois a chaleira no fogão e só então o olhar pela janela. Como estava o tempo lá fora? Será que já era hora de vestir a blusa de tricô por baixo da capa de chuva? Naquela terça, do lado de fora pairava um cinza pastoso, nem chuva nem neblina, algo no meio disso, que fez o joelho esquerdo de Vera doer na hora. Ela pôs a chaleira no fogo, pegou no armário a lata de café e de repente se deu conta de que estava parada no meio da cozinha, escutando o silêncio. Paulo ainda dormia. Do quarto dava para ouvir a respiração pesada dele. Na geladeira ronronava baixinho o velho motor. E do apartamento vizinho vinha um rádio ligado, de onde escorria um noticiário de manhã indistinto. Tudo estava como sempre, e ao mesmo tempo, tudo estava errado. Vera esfregou os olhos com as palmas das mãos e sentiu de novo aquilo. A sensação boa e ao mesmo tempo densa embaixo das costelas, que não alargava havia 3 dias. Ela não sabia dar nome a esse tipo de coisa, não gostava de diagnósticos lidos em revista e não acreditava em horóscopo. Ela apenas sabia. Quando algo dói por dentro de uma pessoa por muito tempo, não é à toa. Quer dizer que o corpo entende antes da cabeça que uma desgraça se instalou na casa. Tudo começara no sábado, junto às lixeiras que ficavam no fim da rua da chácara. Vera carregava 2 sacolas, uma com cascas, outra com vidro, e pensava que precisava lavar o tapetinho da entrada enquanto o tempo estava seco. Perto das lixeiras, viu Dona Neide, do 3º lote, na jaqueta cinza metálica de sempre, e nas botas de borracha fora de época. Vera sorriu, abriu a boca para cumprimentar e não deu tempo. Dona Neide olhou para ela como se à sua frente não estivesse a vizinha com quem trocava bom dia. Por cima da cerca havia 30 anos, mas uma estranha, uma pessoa desagradável. Virou o rosto, jogou a sacola na lixeira com tanta força que algo tilintou lá dentro. E por cima do ombro, sem se virar, disse: "Você ainda tem consciência, Vera?" E foi embora depressa, em passinhos curtos, como andam as pessoas que têm vergonha ou medo de ficar por perto, nem que seja mais 1 minuto. Vera ficou parada com as sacolas nas mãos. A cabeça estava vazia e quente, como se tivessem jogado água fervente lá dentro. Deu vontade de gritar às costas dela: "Neide, o que foi? O que aconteceu?" Mas a língua ficou grudada. Quando Vera finalmente voltou a si, Dona Neide já tinha virado a esquina. Vera jogou fora as sacolas, limpou devagar as mãos na jaqueta e foi para casa. O caminho inteiro ela tentou lembrar como poderia ter ofendido a vizinha. Não pediu dinheiro emprestado, não arrancou cebola do canteiro dela, não chamou o marido dela para tomar chá, nada vinha à cabeça. E as palavras, "Você ainda tem consciência", ficaram entaladas no peito, como uma espinha fina de peixe. Em casa, ela não disse nada a Paulo. Ele estava sentado na varanda com o jornal de calça de moletom e a velha camisa xadrez, roendo uma rosquinha e pensando em alguma coisa. A pergunta de como fora amanhã resmungou que estava normal e voltou a se enfiar no jornal. Vera pôs a chaleira no fogo pela 2ª vez naquela manhã e decidiu que Dona Neide provavelmente tinha brigado com alguém e descontara nela. Acontece. Gente da idade deles costuma confundir com quem gritar. No domingo, Vera foi de ônibus até o vilarejo, a vendinha ao lado do ponto. Ali atrás do balcão ficava sempre Dona Lúcia, uma mulher de uns 50 anos de rosto redondo e bondoso e franja pintada de castanho. Dona Lúcia conhecia todos os chacareiros pelo nome, lembrava quem levava qual pão e para quem cortar a manteiga mais grossa. Dona Lúcia tinha um caderninho quadriculado,
onde anotava quem devia e quanto até a aposentadoria. Vera caía nesse caderninho umas 5 ou 6 vezes por ano, sempre pagava em dia e Dona Lúcia anotava sem suspiros. Dessa vez Vera pegou o de sempre: um pão, um pote de queijo fresco, um creme de leite, um saco de leite, uma dúzia de ovos e uma barra de chocolate que Paulo gostava de comer depois do jantar com o chá. Abriu a carteira e percebeu que tinha esquecido em casa a segunda nota. Dava para o creme e o queijo, para o resto não. Vera sorriu do jeito de sempre. Lúcia, anota aí até a aposentadoria. Recebo na quarta, aí eu venho e pago. Dona Lúcia não levantou os olhos. Ficou calada, passou o dedo pela borda da balança, depois olhou, mas não para o rosto, para algum ponto na altura da gola de Vera. Dona Vera, a senhora... É melhor voltar depois. Hoje eu não estou anotando fiado. Como não está anotando? Vera se atrapalhou. Mas o caderninho está aí, ó. O caderninho está aí, assentiu Dona Lúcia e o guardou embaixo do balcão. Está, só que vou ter revisão de estoque logo. Não quero me confundir. Vera piscou. Que revisão numa venda de vilarejo, onde a própria dona é a caixa e a contadora ao mesmo tempo? Ela quis brincar, perguntar por que então não anotava para o seu Estevão, não anotava para Dona Zenaide. Mas a boca de repente ficou seca. Atrás dela, na fila, tinha gente, 2 mulheres do outro extremo do condomínio, e Vera sentiu que elas trocaram um olhar. Não em voz alta, não de propósito, apenas trocaram um olhar. Está bem, disse Vera baixinho. Então me dá só o pão e o queijo. Dona Lúcia bateu, deu o troco sem olhar nos olhos. Vera pegou a sacola e saiu. Na rua, o vento arrastava folhas amarelas pelo asfalto. No ponto, havia um velho de blusão fumando. Perto dele, rodava um vira-lata alaranjado. Vera se encostou na parede fria de metal do ponto e ficou ali por 1 minuto. O pão na sacola parecia pesado como um tijolo. Conversas ruins. Passou pela cabeça dela, sem saber de onde. Talvez alguém dos chacareiros tivesse dito algo sobre o Souza para Dona Lúcia, e Dona Lúcia, pessoa cautelosa, decidira não se meter. Mas o que poderiam ter dito? De novo Vera começou a remexer na cabeça a última semana. Nada de especial. As cobranças para o sistema de água corriam como sempre. Paulo esbravejava nas reuniões, discutia com os pedreiros, prometia que até o inverno, pelo menos, os canos ficariam enterrados. Ela mesma quase não se envolvia. Só de vez em quando anotava no caderno quem tinha pago quanto. Vera voltou para casa a pé, pela mata de pinheiros. Entre os troncos cheirava a agulhas apodrecidas e a mato. Sob os pés estalavam frutinhas secas. Ela ia pensando. Talvez seja só a desconfiança da idade. Talvez a pressão, talvez o outono pesando na cabeça. Com a mãe dela, nessa idade, também acontecia. Ia à venda e ficava achando que o ônibus inteiro cochichara a respeito dela. Talvez tivesse começado com Vera também. Mas naquela mesma noite, Paulo chegou em casa diferente do de costume. Em geral, ele voltava cansado, largava a jaqueta na porta e se lavava demoradamente na torneira da cozinha. E ali estava, todo vibrante, corado, com uma sacola grande de uma peixaria cara nas mãos. Na mesa apareceram 2 postas de salmão embaladas a vácuo, um vidrinho de azeitonas, uma cerveja boa e uma caixa estranha de bombons em papel dourado. Paulo pôs tudo aquilo com um ar de quem voltava de um resort. Vem, Vera, disse ele endireitando os ombros. Vamos jantar como gente. Só almôndega, chega. Vera puxou o banquinho e sentou. Por causa de quê? O quê? Não posso mimar minha mulher? Ele riu tirando os pratos. Logo, logo vai começar uma vida bem diferente pra gente. Pode anotar o que estou dizendo. Que vida diferente? Vera tentava falar tranquila, mas algo se retorceu na garganta. Uma normal. Tranquila. Sem faltar sempre alguma coisa. Paulo cortou a embalagem do peixe, dela subiu um cheiro de defumado. Só que você, Vera, faz o seguinte. Se os chacareiros vierem perguntar alguma coisa, você fica quieta. Você é mulher simples. Nunca se meteu em nada, não sabe de nada. Fala assim mesmo. O marido cuida, o marido sabe.
De que eu não devo saber, Paulo? Vera insistiu. Paulo levantou os olhos. Bem de leve, meio segundo, olhou para ela. E naquele olhar Vera, pela primeira vez em todos aqueles anos, viu algo frio. Não maldade, não bebedeira, não cansaço, mas justamente frieza, como se ele olhasse não para a esposa, mas para um banquinho que estava fora do lugar. Nada de especial. Ele sorriu. Só que anda muita conversa fiada, não quero que te enrolem. Cuida dos seus nervos. O que o médico falou da sua pressão mesmo? Ele virou o assunto para a pressão, para os remédios dela, para a necessidade de passar na farmácia no dia seguinte. Vera comia o peixe e não sentia o gosto. As azeitonas estavam amargas, o chocolate enjoativo. Paulo bebia a cerveja no copo como se fosse vinho e olhava para o telefone mais do que o normal. 2 vezes o telefone tocou e as 2 vezes o marido saiu com ele para a varanda, encostando a porta. Vera tirou a mesa, lavou a louça, apagou a luz da cozinha e foi para o quarto. Não tinha sono. Deitou-se sob a coberta, escutou o marido ligar a televisão no cômodo ao lado e ficou pensando. Que vida diferente. De onde? A aposentadoria dos dois era comum. Na chácara o trabalho era muito, mas não trazia dinheiro. Nenhuma herança, nenhum prêmio, nenhum emprego novo. De onde, de repente, um peixe caríssimo e as palavras sobre uma outra vida. Por volta da meia-noite, Vera se levantou para beber água. Foi descalça, de memória, sem acender a luz, para não acordar o marido. E bem no limiar da cozinha, parou. Paulo estava sentado no banquinho junto à janela, só de cueca e regata, de costas para a porta, falando ao telefone. A voz dele não era como durante o dia. Mais baixa, mais firme, sem a rouquidão de sempre. Tô te falando, não se apavora. Ela vai assinar para onde ela vai fugir. Todo mundo já acha que o dinheiro está com ela. A tia Neide eu já trabalhei. Na venda também dei um toque. Deixa ela circular, sentir o clima, depois ela mesma traz tudo o que a gente pedir. Vera parou, descalça, no linóleo frio. Um passo para trás não podia dar, o assoalho do corredor rangeria. Ela ficou ali escutando, encostada de ombro no batente. O meu filho espera, já expliquei. Em 1 mês a gente fecha e esquece. O importante é que ela não vá se meter no banco por conta própria. Amanhã eu falo com ela que tem que buscar um documento. Ela vai lá, feito uma ovelha, assina e pronto. Paulo riu, depois disse algo bem baixinho e soltou uma gargalhada curta e desagradável. Vera recuou devagar, milímetro a milímetro da porta. Chegou ao quarto, deitou de costas por cima da coberta e por muito tempo olhou para o teto. Ali, num canto, havia tempos aparecera uma mancha marrom. O telhado gotejava na primavera, e Paulo sempre prometia consertar. Agora aquela mancha lhe pareceu um rosto torto de alguém. Ela vai assinar. Para onde ela vai fugir? Todo mundo já acha que o dinheiro está com ela. O coração batia tão forte que zumbia nos ouvidos. Vera respirou fundo algumas vezes, como uma vez lhe ensinara a enfermeira do posto por causa da pressão. Inspira contando até 4, expira contando até 6. A cabeça foi clareando aos poucos. E naquela cabeça clareada sozinhos, os pedacinhos começaram a se juntar. A tia Neide junto à lixeira, a dona Lúcia com a revisão repentina, o olhar trocado das chacareiras, a sacola estranha com peixe, as palavras sobre a outra vida, a conversa noturna ao telefone. Não eram detalhes soltos. Era uma única figura que alguém montava com todo o cuidado às costas dela. A Vera estavam fazendo de antemão culpada. Não lhe vieram à cabeça nem mágoa, nem lágrimas. Só uma admiração estranha, quase serena. Passar mais de 30 anos ao lado de uma pessoa e de repente entender que ela é capaz de, assim, baixinho, ao telefone, de cueca num banquinho, entregar a própria mulher aos vizinhos, como se entrega vasilhame vazio. De madrugada, Vera acabou cochilando. Sonhou algo confuso, como se estivesse na fila do pão, e Dona Lúcia lhe entregasse no lugar da bisnaga um caderno alheio, dizendo: "Assine, Dona Vera, agora é seu." Vera acordou antes do despertador. O amanhecer cinzento mal despontava atrás da cortina. Paulo, no cômodo ao lado,
Roncava tranquilo, como quem não tem uma preocupação sequer. Vera se levantou de mansinho, vestiu o roupão e foi não para a cozinha, mas para o quartinho que Paulo chamava de escritório. Escritório aquilo não era, apenas uma despensa com uma escrivaninha, sobre a qual havia um computador velho, pastas com papéis da chácara e um monte de contas de luz. Antes Vera entrava ali raramente, só para tirar o pó. Paulo não gostava que mexessem nos papéis dele. Agora Vera não estava para saber disso. Fechou a porta com cuidado, acendeu a luminária de cúpula verde e começou a folhear as pastas. As mãos tremiam de leve, mas ela se obrigou a se mover devagar, para depois recolocar tudo exatamente como estava. Na primeira pasta havia recibos, na segunda atas velhas de reunião, na terceira umas folhas impressas com números. Vera tirou a terceira, folheou e sentiu os dedos gelarem. Numa das folhas, no alto, estava datilografado bem certinho: decisão da diretoria do condomínio de chácaras. E abaixo, na lista de responsáveis, entre os nomes do eletricista e do zelador, estava o sobrenome dela: Vera Souza, responsável pela arrecadação da cota da água, recebimento e controle dos valores em espécie. No pé da página, uma assinatura muito parecida com a dela. A mesma inclinação, o mesmo laço no fim. Só que Vera jamais assinara um papel daqueles na vida. Ela olhou de novo a data. Verão passado. Naquele verão ela estava de cama com pressão alta. Tinha ido ao filho por causa de uma entorse e com certeza não estivera em nenhuma reunião de diretoria. E ali estava a assinatura. Vera ficou sentada por um bom tempo na cadeira que rangia, olhando aquela folha. Podia agora se levantar, ir até o quarto, acordar o marido e fazer um escândalo, atirar aquele papel na cara dele, gritar, bater nele com a pasta no ombro, chorar, exigir explicações. Antes talvez ela tivesse feito exatamente isso. Antes, mas não hoje. Hoje ela recolocou a folha de volta na mesma pasta, no mesmo lugar, com o mesmo cantinho para baixo. Fechou a pasta, pôs de volta na estante exatamente com o mesmo lado para a parede, apagou a luminária. Ficou um segundo no escuro, atenta ao ronco regular atrás da parede, depois saiu sem fazer ruído, fechou a porta e foi para a cozinha pôr a chaleira no fogo. Quando Paulo desceu de roupão, sonolento, com a marca do travesseiro na bochecha, Vera já estava sentada à mesa, bem arrumada, penteada, com aquela mesma blusa que usava para ir ao INSS. Diante dela havia uma xícara de chá intocada. "Por que tão cedo?" resmungou Paulo, servindo-se da chaleira. "A cabeça meio ruim de manhã", disse Vera com calma. "Vou dar uma caminhada." "Caminhada para onde?" "Na farmácia. E de passagem no banco. Tenho uma coisinha lá na caderneta." Paulo ficou parado meio segundo com a chaleira na mão. Só meio segundo. Depois pousou a chaleira, pigarreou e disse com um descaso forçado: "Ah, e aproveita e pega um documentinho lá para mim. Deixa um bilhete do que pedir. É da conta da chácara. Eles só precisam de uma confirmação de que eu sou o presidente. Formalidade." "Está bem", assentiu Vera, olhando para dentro da xícara. "Deixa o bilhete, eu pego." Ela levou a xícara aos lábios para que ele não visse seu rosto. O chá estava morno, quase sem gosto. Por dentro nada tremia. Por dentro, pela primeira vez em muitos anos, ficara tudo muito silencioso e muito claro. Antes ela achava que a desgraça estava lá na frente, que ainda dava para encontrá-la, espantá-la, rezar por ela. Agora ela sabia. A desgraça já estava sentada à sua mesa de roupão, entregando-lhe um bilhete. Que a única coisa que dependia de Vera era não gritar naquele instante, não se entregar, chegar ao banco com calma, com os próprios pés, pelo próprio caminho, e ver, enfim, o que tinham escrito por trás dela, com o nome dela. Até o ponto Vera foi sem olhar para trás. Na mão, a velha sacola de compras de alças compridas, aquela mesma com que ela ia ao posto, à feira, aos velórios e ao INSS. Nessa sacola estavam o documento de identidade, a caderneta fininha de cantos gastos, o bilhete dobrado em 4 em que Paulo escrevera em letra grande qual documento buscar e mais uma folha,
quadriculada sua, na qual Vera, à noite, sob a luz da luminária, tinha anotado de memória uma abaixo da outra. Quando houvera reuniões, quando ela estivera de cama com pressão, quando fora ao filho no hospital. Só isso. Uma coisa embaixo da outra, por via das dúvidas. O ônibus se arrastava devagar, dava voltas pelo vilarejo, parava em cada poste. Vera ia sentada na janela, olhando os ipês nus na beira da estrada, repetindo para si mesma: calma, calma, não me descontrolar, não gritar, não chorar. No vidro se refletia uma mulher não mais jovem, de capa cinza, com os lábios pintados, os cabelos ajeitados atrás das orelhas. De fora, uma aposentada comum, indo à cidade resolver coisas. Ninguém imaginaria que naquela mulher, de noite, algo estourara no peito, e que desde então ela vivia sendo já uma pessoa um pouco diferente. No ponto perto da feira, Vera desceu, ficou parada um segundo, ajeitou a sacola e foi em direção ao banco. Era um prédio baixo de tijolo amarelo, com uma placa grande e 3 degraus na entrada. Quantas vezes ela passara por ali sem entrar? Tantas vezes entrara com Paulo, quando ele a arrastava para assinar bem aqui. Hoje, ela ia sozinha. Já na entrada ficou claro que lá dentro havia algo de errado. Na porta de vidro estava colado, com fita torta, um papel impresso. Prezados clientes, devido à reforma, parte das salas foi temporariamente transferida. Procurem o segurança. Atrás da porta zunia uma furadeira, cheirava a tinta fresca e poeira. No chão havia uma lona de obra cinza. Junto ao balcão do segurança, encostado à grade, estava um homem baixo de uns 60 anos, de camisa fardada, grisalho, de bigode curto. No crachá lia-se: Vitor. Bom dia, disse Vera. Eu queria tirar uma dúvida sobre a caderneta e pegar um extrato. Caderneta é na sala 3. O seu Vitor apontou para o fundo. Só que agora não dá para atravessar o salão. Estamos derrubando parede. Vou levar a senhora pelo corredor de serviço. Não se assuste. Ele afastou uma divisória leve e Vera entrou atrás dele por uma passagem estreita. A reforma ficou em algum lugar de lado. O barulho abafou, mas não sumiu. O corredor era comprido, apertado, de paredes cinzas pintadas, com fios pendurados feito guirlandas no teto. Dos dois lados, portas iguais, sem placas, só com números. Em algum lugar batiam num teclado, em outro falava uma voz de homem, em outro apitava um telefone. Cheirava a café frio, papel e algo mais indefinível, com que sempre cheiram as repartições, como se fosse tempo empilhado. A senhora vai com cuidado, disse o segurança virando-se. Vou na frente, estão puxando cabo pelo chão. Não tropece. Espera, deixa eu ver se os rapazes já passaram. Ele avançou virando a esquina. Vera ficou parada no meio do corredor, encostou o ombro na parede para não atrapalhar. A cabeça, depois do ônibus, girava um pouco. Ela fechou os olhos para recuperar a respiração e, de repente, ouviu o próprio sobrenome. Da Souza, por enquanto, não emita nada. No começo, Vera não acreditou. Podia ser outra Souza, vá saber. Mas a porta ao lado estava entreaberta. Um palmo, e de lá, como de uma panela destampada, escapavam pedaços de conversa. Uma voz de mulher baixa, profissional. Se ela vier em pessoa direto para mim, eu mesma falo com ela. Não deixem passar pela Sônia. A Sônia é nova aqui, ainda vai assinar o que não deve. A segunda voz também de mulher, um pouco mais jovem. É que o marido dela ligou de novo hoje. Quer uma confirmação de que foi ela que movimentou a conta. Terceira vez essa semana. Diz que a mulher não pode vir pessoalmente, que ela tem pressão. Conheço bem essa pressão, disse a primeira fria. Se ela não pode, que faça uma procuração em cartório. Ele fica há 2 semanas me enrolando. Assinaturas diferentes, requerimento tudo numa letra só. Saques em espécie um atrás do outro, sem prestação de contas. Isso já não foi a esposa que pediu. Isso já é outra conversa. Vera se encostou de costas na parede. A sacola escorregou do ombro. Ela mal conseguiu segurá-la pelo cotovelo. O coração deu um baque tão forte que ela soltou o ar por entre os dentes. As pernas ficaram leves, alheias.
A voz atrás da porta continuava. Se no fim ela assinar a confirmação de que movimentou a conta pessoalmente, jogam tudo em cima dela automaticamente. Foi mais da metade das cotas que saiu em espécie. Depois os chacareiros vão cobrar dela, não dele. E juiz nenhum vai salvá-la, se ela mesma, com a própria mão, assinar um papel desses. Em algum lugar bateu uma gaveta, tilintaram chaves. E aquilo no nome do filho, no cartão dele. Isso é outra história ainda. Nisso eu não vou me meter enquanto não houver pedido oficial, mas colocar uma mulher numa fria dessas eu não vou deixar. Vera ficou imóvel. A garganta estava seca como depois de um calor. Diante dos olhos, não se sabe por quê, apareceu aquela mancha marrom no teto do quarto, torta, sarcástica. Da esquina, voltou o seu Vitor. Pronto, pode passar, chamou baixinho, e logo estancou ao ver o rosto dela. A senhora está passando mal? Um copo d'água? Não, Vera se endireitou sem soltar a sacola. Não precisa de água. Me mostra, por favor, onde fica a gerente. O segurança a examinou com mais atenção. Dava para ver que era homem acostumado com tudo e que não falava por falar. A gerente é a dona Irene, quarta porta, só que ela atende com hora marcada, em geral. Não faz mal, disse Vera. Avisa que dona Vera Souza chegou. Veio ela mesma, por conta da própria conta. O seu Vitor ficou um segundo calado, depois deu um breve aceno de cabeça, feito soldado, e foi na frente. Na quarta porta ele bateu, espiou, disse algumas palavras em voz baixa e virou-se. Pode entrar. A sala da gerente era pequena, modesta. Uma mesa com computador, 2 cadeiras de couro para as visitas, um armário com pastas, no parapeito, um gerânio num vaso e um calendário com vista de montanha. À mesa estava sentada uma mulher de uns 50 anos, de blazer escuro e discreto, cabelos penteados para trás e uma correntinha fina de ouro no pescoço. Diante dela havia uma pasta aberta, e Vera, antes mesmo de chegar à cadeira, viu na folha de cima o próprio sobrenome em letra grande, Vera Souza. Bom dia, dona Vera, disse a dona Irene, erguendo os olhos. Sente-se. Água? Obrigada. Vera sentou. Não precisa. Ela pôs a sacola no colo, abriu, tirou o documento e a caderneta. As mãos já não tremiam. Ficaram como que alheias, obedientes, sabendo exatamente o que faziam. Vim por conta da minha conta, disse Vera com voz firme. Da conta da chácara e da que está no meu nome também. A dona Irene olhou para ela demoradamente. Naquele olhar não havia nem pena, nem curiosidade, nem aquela gentileza melosa de banco a que Vera estava acostumada nos guichês. Havia um interesse calmo, avaliador, como o de um médico que finalmente vê o paciente chegar por conta própria, andando em vez de trazido numa maca. Eu esperava a senhora hoje, disse baixinho a gerente. Não hoje exatamente, mas nesses dias. O seu marido esteve aqui 4 vezes nas últimas 2 semanas. Primeiro sozinho, depois com uma procuração qualquer, depois sozinho de novo. Eu não interferi enquanto ele só pedia extratos. Mas quando ele pediu que emitíssemos um documento afirmando que quem movimenta a conta é a senhora, Vera Souza, e ele mesmo assinou pela senhora num dos papéis. Sabe, eu trabalho aqui há muitos anos. Ela virou a pasta com cuidado na direção de Vera. Na folha havia a cópia de um requerimento. No alto, o sobrenome de Vera, escrito em letra alheia. Embaixo, uma assinatura muito parecida com a dela. Mas Vera reparou na hora. O laço no fim era o dela, sim. Ela sempre assinara com traço macio, sem apertar, e ali a linha era grossa, insegura, com um gancho a mais. Essa não é a minha assinatura, disse Vera. Parecida, mas não é minha. Foi o que eu pensei, assentiu a dona Irene. Temos mais 3 iguais. Tudo do último ano e tudo por saques em espécie, sempre nos mesmos dias. A senhora nesses dias não esteve no banco. Consta nos registros. As câmeras confirmam. Vera pousou devagar o documento à sua frente. Na capa havia ficado a marca da palma da mão. Ela, ao que parece, o caminho inteiro o segurara com tanta força que suara. O meu marido, ela disse essa palavra separada, como se fosse alheia.
Vinha aqui dizer que eu estava doente, que eu não podia sozinha, que eu tinha confiado tudo a ele. Foi assim mesmo? A dona Irene deu uma espiada nas próprias anotações. Minha esposa está adoentada à pressão. Quase não sai. Toda a administração da chácara é ela quem faz. Só que tem vergonha de aparecer pessoalmente. Foi o que ele disse a uma funcionária minha, 2 semanas atrás. Eu saía. Vera sorriu levemente com o canto da boca, sem alegria. Ia à venda, ia à feira, fui ao meu filho. Tinha vergonha, pelo visto. Ficaram um instante caladas. Do lado de fora, num andar abaixo, batucou uma marreta e depois se calou. Dona Vera, disse a gerente cruzando as mãos sobre a mesa, sou obrigada a lhe perguntar diretamente. A senhora deu ao seu marido o direito de movimentar essa conta? Uma procuração, um consentimento verbal, alguma coisa em que possamos nos basear? Nenhuma procuração eu assinei, disse Vera. A conta foi aberta pelos dois, lembro, faz tempo, justo quando o condomínio passou a receber as cotas por transferência. Eu assinei ali como uma das titulares, e só. Nenhum papel dizendo que o Paulo pode sacar sozinho ou que eu delego alguma coisa a alguém, eu assinei. Uma coisa dessas eu lembraria. Muito bem, assentiu a dona Irene. Então tenho uma contraproposta. Vamos agora ponto por ponto, com calma, sem pressa. Eu dou uma ordem na sua conta. A senhora faz um requerimento. Depois disso, nenhum documento, nenhuma operação nessa conta acontece sem a sua presença pessoal. E o seu marido vai saber ainda hoje que o banco se recusou a confirmar o que ele pediu. E de onde ele vai saber? Ele vem amanhã pela 5ª vez, disse a dona Irene, seca. Já conheço essa raça. Vem e pergunta se o documento está pronto. Vão dizer a ele que documento sobre terceiro não se emite, que é preciso o comparecimento pessoal da titular. Ele vai começar a pressionar, vão pedir que se retire. Se insistir, chamam a segurança. Vera assentiu devagar. No peito, algo se soltou. Não de todo, mas de forma perceptível. Eu preciso dos papéis, disse ela. Todos os que forem possíveis. O extrato das operações dos últimos 2 anos. Cópias de todos os requerimentos que tenham o meu nome, principalmente os de assinatura duvidosa. A lista de saques em espécie com as datas. E um registro de que eu vim pessoalmente hoje e de que não reconheço essas assinaturas. A dona Irene ergueu levemente a sobrancelha, não de espanto, mas com aprovação. A senhora parece já saber de antemão o que pedir. Passei a noite sem dormir, disse Vera simplesmente. Pensando. Certo, estou anotando. O extrato das operações a senhora terá. As cópias dos requerimentos entregamos autenticadas. Sobre as assinaturas contestadas, faço uma nota interna à parte e anexo ao processo. Mais alguma coisa? Um bloqueio temporário, para que nessa conta não haja nenhuma movimentação enquanto eu mesma não autorizar. E proibição de emitir qualquer documento sem mim, por escrito, não por boa vontade, mas registrado. Fazemos como ordem do cliente. A dona Irene alcançou o teclado. Para o bloqueio temporário preciso do seu requerimento. Vou abrir o formulário. E mais uma coisa. Vera parou um instante. No extrato tem que aparecer os números dos cartões para onde iam as transferências depois dos saques. Preciso deles, não os nomes. Sei que nomes de terceiros a senhora não pode dar, mas os números, os 4 últimos dígitos ao menos. A gerente a olhou com mais atenção. A senhora entende que parte dessas transferências pode não ter ido para despesas da chácara. É justamente por isso que vim, disse Vera, para parar de não entender as coisas. Trabalharam quase 1 hora. A impressora zunia baixinho, cuspindo folha após folha. A dona Irene mesma colocava os papéis, mesma batia os carimbos, mesma chamou a funcionária jovem, aquela Sônia. Ao que parece, deu diante dela uma ordem em tom que não admitia perguntas. Sônia trazia pastas, levava pastas, olhava Vera de esguelha, como se olha para alguém a respeito de quem se acabou de descobrir algo importante. Vera assinava o requerimento, lendo cada palavra até a última letra. Uma vez parou,
pediu que reformulassem a frase "com meu consentimento verbal" para "com meu requerimento escrito". A dona Irene corrigiu sem uma palavra. No fim, Vera recebeu uma pasta grossa. Dentro havia extratos, cópias, carimbos, a nota interna. Por cima, a dona Irene pôs o próprio cartão. Se o seu marido tentar pressioná-la dizendo que no banco confirmaram tudo, disse ela, ligue para este número. Eu confirmo o contrário. E mais uma coisa, dona Vera. Com essa pasta, a senhora não pode sair batendo de porta em porta dos vizinhos. Eu sei, assentiu Vera. Não é aos vizinhos que eu vou. É a um advogado. Isso é o certo. Pela primeira vez em toda a conversa, a dona Irene sorriu de leve, só com os olhos. Guarde os papéis e cuide-se. Vera se levantou, guardou com cuidado a pasta na sua sacola de compras, ao lado do documento e da caderneta. A sacola ficou visivelmente mais pesada. Estranho, mas andar com aquele peso mostrou-se mais leve do que andar de manhã com ela vazia. O seu Vítor a levou de volta pelo mesmo corredor de serviço. Da porta entreaberta, ao lado da qual de manhã Vera ouvira o próprio nome, agora não vinha som algum. Só de uma sala mais distante continuavam batendo no teclado. Na rua o vento bateu no rosto, e Vera, pela primeira vez naquela manhã, respirou fundo. O céu cinza continuava ali, o asfalto continuava molhado. Na entrada do banco continuava a lona de obra. Mas o mundo em volta parecera girar meia volta. Antes, nele, Vera era aquela a quem se diz o que fazer. Agora, aquela que decide para onde ir em seguida. Ela ajeitou a sacola no ombro, ficou um segundo nos degraus. Voltar para casa ainda era cedo. Primeiro o advogado. A irmã, uma vez, mencionara o nome de um escritório perto da feira. Vera, pela primeira vez no dia, sorriu. Curto, só com um canto da boca, para ninguém ver. De manhã, Paulo pedira que ela trouxesse um documentinho. Ela ia trazer. Só que não para ele e não desse tipo. O escritório não foi fácil de achar. Vera lembrava, pelo que a irmã dissera, apenas que ficava em algum lugar perto da feira, num pátio interno, num prédio com uma marquise verde sobre a entrada. Ela atravessou a fileira de barracas, passou pelos açougues, por uma mulher que vendia repolho em conserva num balde esmaltado, pela banca de flores, onde cheirava a crisântemos e terra úmida. No fundo da feira, dobrou para dentro de um pátio. O pátio era apertado, cheio de carros. Entre os prédios se estendiam varais com roupa esquecida. Sobre uma das entradas, de fato, despontava uma marquise verde descascada, e ao lado da porta havia uma plaquinha de acrílico. Serviços jurídicos. Segundo andar à direita. Vera subiu os degraus lascados, segurando-se no corrimão de madeira. No segundo andar cheirava a algo queimado. Alguém, num dos apartamentos, fritava cebola. Na porta da direita havia uma segunda plaquinha, maior, com um nome. Marina Chaves, advogada. Vera respirou fundo, ajeitou a sacola e apertou a campainha. Abriu a própria dona. Uma mulher de uns 50 anos, baixa, encorpada, de cabelo curto grisalho e óculos de armação fina e escura. Vestia uma blusa cinza de gola, uma saia azul abaixo do joelho e nos pés chinelos macios de casa. Olhou para Vera de relance, sem sorriso, mas também sem irritação. A senhora tem hora marcada? Não. Vera se atrapalhou. Foi a minha prima que me mandou a senhora anos atrás. Era Queiroz por casamento. Marina Chaves pensou um segundo, depois deu um aceno curto. Lembro. Partilha de sítio com os irmãos. Entre. O escritório dela era bem pequeno, um antigo quarto transformado em consultório. Junto à janela, uma mesa com computador e uma luminária verde. Na parede da esquerda, uma estante de pastas do chão ao teto. Nas prateleiras de cima já se viam as lombadas empoeiradas de processos antigos. No parapeito, uma chaleira elétrica e 2 canecas num apoio. No canto, uma poltrona para visitas forrada de couro verde escuro, com o braço puído. Na parede, um diploma numa moldura simples e abaixo, um calendário de folhas em que já fazia uma semana ninguém arrancava a página. Marina Chaves apontou para a poltrona.
Sente-se. Um chá, se puder, disse Vera baixinho. Queria algo quente. A advogada ligou a chaleira em silêncio, sem fazer perguntas a mais. Enquanto a água fervia, Vera tirou da sacola a pasta do banco e a pôs no colo. A pasta agora lhe parecia estranhamente leve, como se tudo o que estava lá dentro ela já tivesse, de certo modo, vivido uma vez. Marina Chaves pôs diante de Vera uma caneca com um saquinho de chá, ao lado, um açucareiro de tampa lascada. Sentou à mesa, sem pressa, colocou os óculos e empurrou para o lado um caderno aberto. Conte. Por ordem. Sem lágrimas. Não porque eu não tenha coração. É que se a senhora começar a chorar por causa do marido, eu não vou enxugar essas lágrimas. E depois a senhora vai se arrepender de ter se distraído. A voz dela era firme, sem pressão, mas Vera entendeu na hora. Com essa mulher, só dava para conversar direto ao ponto, e isso era até agradável. Nesses 3 dias, ela se cansara das próprias hesitações. Vera contou tudo em poucas palavras. A tia Neide junto à lixeira, a dona Lúcia com a revisão repentina, o peixe na mesa, a conversa noturna ao telefone, a folha na pasta de Paulo com o sobrenome dela e a assinatura alheia. A visita ao banco naquela manhã, as palavras no corredor, a conversa com a dona Irene, a pasta que lhe entregaram. Marina Chaves ouviu sem interromper, só de vez em quando anotava algo curto no caderno, a lápis. Quando Vera terminou, a advogada puxou a pasta em silêncio, abriu-a, espalhou os extratos sobre a mesa como cartas de baralho. Não os lia, ela os dispunha, por data, por tipo de operação, por valor. Os dedos dela eram curtos, firmes, com as unhas roídas. Nada de unha feita, o que não se sabe por que agradou Vera. Bom, disse enfim Marina Chaves, sem levantar a cabeça. Umas perguntas para esclarecer. No verão passado, onde a senhora estava? Bem certinho pelas datas. Do dia 5 ao 20, ajudando o meu filho com o neto. Depois eu mesma caí de cama, pressão. Até o fim do mês quase não me levantei. De casa, só à farmácia. Na reunião de diretoria, no dia 19. A senhora não foi? Não. Nesses dias, eu estava deitada. A enfermeira do posto pode confirmar. Ela foi me ver no dia 22. E no dia 22, o que houve? Vera franziu a testa, tentando lembrar. Espera, isso foi no fim do verão. Aí, eu estava na cidade. Na chácara da minha irmã, ajudando a colher maçã. A sua irmã tem telefone? Tem. Ótimo. Marina Chaves anotou. Depois tirou da gaveta um bloco novo, abriu numa página em branco. Agora escute com atenção, dona Vera. Não como cliente de advogada, mas como mulher adulta. Está bem, Vera assentiu. O seu marido não estava preparando um simples escândalo para a senhora. Ele estava preparando para a senhora a posição de culpada. São coisas diferentes. No escândalo, as pessoas gritam, depois fazem as pazes ou se separam. Na posição de culpada, a pessoa passa anos se justificando diante de cada um que aparece. Pois bem, ele quer que a senhora se justifique, não se justifique. Ela fez uma pausa. Vera estava sentada, segurando a caneca com as 2 mãos. O chá estava quente. Na garganta espalhou-se um calor. Não se justifique, repetiu Marina Chaves. Deixe que ele mesmo, diante das pessoas, mostre a história que preparou. Entende? Não muito bem, disse Vera com franqueza. Explico. Se a senhora agora sair correndo pelos vizinhos, provando a cada um que não é ladra, eles não vão acreditar. Porque quem se justifica sempre parece suspeito. É assim que funciona. Agora, se o seu marido, diante desses mesmos vizinhos, começar a contar a versão dele, e depois ficar claro que a versão dele não bate com os papéis do banco, aí o culpado, aos olhos deles, passa a ser ele. Na hora não pela justiça, não daqui a 1 ano, mas naquela mesma noite. Vera pousou a caneca. A cabeça funcionava com uma clareza que não vinha havia muito. Quer dizer que eu preciso deixar ele falar. Isso. Deixe que ele diga tudo o que quiser dizer. Deixe que a chame diante das pessoas do que quiser. Quanto mais fundo ele for, menos vai conseguir voltar atrás depois. O seu papel
é ouvir calada e, no momento certo, mostrar os papéis. Não antes. E se ele desconfiar? Não vai desconfiar. Esse tipo de homem, Marina Chaves disse isso como quem já vira dezenas deles, sempre tem certeza de que a mulher é boba. É disso que se aproveitam, e é por isso mesmo que caem. Ficaram um instante caladas. Do lado de fora passou uma ambulância, buzinando curto na sirene. Debaixo das janelas, 2 homens discutiam alto por causa de uma vaga. Tenho mais algumas perguntas, continuou Marina Chaves. Quem cuida dos documentos no condomínio? Só ele, basicamente ele. Tem uma pasta com as atas. Com a dona Zenaide, a tesoureira, tem o livro das cotas. Eu nunca me metia nessas coisas, só às vezes recolhia assinaturas, andava pelos lotes com o caderno. Quem consta oficialmente como presidente? O Paulo. Já é o 4º mandato seguido, sempre reelegem. E o Conselho Fiscal funciona? Só no papel. Entendi. Marina Chaves anotou algo no bloco. Agora o principal. Vou lhe preparar uma lista de perguntas para fazer ao Paulo em público. Não a senhora quem vai fazer, sou eu. A senhora me avisa onde e quando os chacareiros vão se reunir. O melhor é no seu lote, no seu terreno. Assim a senhora não é a que pede, é a dona da casa. Ele mesmo vai reunir todo mundo, disse Vera devagar. Ontem no jantar avisou. Hoje à noite no nosso quintal, debaixo da macieira. Marina Chaves parou o lápis 1 segundo. Hoje. Ele não sabe que eu estive no banco. Acha que passei de manhã na farmácia e fui pegar o documento no guichê. Certo, disse a advogada devagar. Os olhos por trás dos óculos se estreitaram de leve. Então, temos pouco tempo. Escute, eu vou até a sua casa hoje à noite, no meio da reunião, não no começo. Me passe o endereço, Vera ditou. Condomínio de Chácaras, Recanto Verde, Rua das Amoreiras, lote 17. Marina Chaves anotou, releu, assentiu. Até eu chegar, nem uma palavra. Se ele perguntar como foi no banco, diga que prometeram preparar o documento que mandaram voltar outro dia. Só isso, sem detalhes. Não entre em discussão. O melhor é fingir cansaço e dor de cabeça. Para ele isso é normal, não vai desconfiar. Está bem, assentiu Vera. Os papéis não leve para casa, deixe comigo. Até à noite eu os arrumo na ordem certa e levo comigo, senão ele pode chegar até eles. Onde as coisas ficam guardadas na sua casa, ele com certeza sabe melhor do que a senhora. Vera pensou um segundo. Algo nela estremeceu, não de medo, mas ao pensar que teria de assim, num escritório alheio, deixar os documentos mais importantes de 30 anos. Mas assentiu. A advogada guardou a pasta num cofre que ficava às costas dela, girou a chave com cuidado e a pôs no bolso interno do blazer pendurado no encosto da cadeira. E mais uma coisa, disse Marina Chaves. Dona Vera, prepare-se para o fato de que ele vai apelar para a pena, para o filho, para a idade, para os anos juntos. Isso vai ser o mais difícil. Não o banco, não as assinaturas, não os vizinhos. O mais difícil vai ser quando ele olhar para a senhora e disser: Vera, mas você me conhece. Guarde de antemão esse momento e decida de antemão o que vai fazer. E o que eu vou fazer? Perguntou Vera baixinho. Ficar calada. Só ficar calada. Não responder a ele eu não sei, nem não sei de nada. Nas coisas jurídicas, o silêncio é o argumento mais forte do que qualquer papel. Vera assentiu. Na caneca ainda restava um pouco de chá. Ela o bebeu até o fim, até o resto adocicado no fundo. Vera voltou para casa no mesmo ônibus da ida, só que no sentido contrário. Sem a sacola com a pasta, o ombro se sentia estranho, como se ela tivesse esquecido algo necessário e importante. Mas por dentro, pela primeira vez em 3 dias não havia angústia, e sim firmeza. Como se ela caminhasse não pelos próprios medos, mas por uma trilha marcada de antemão. Quando Vera abriu o portão, no quintal já estava Paulo de moletom, na velha jaqueta corta-vento, ocupado com algo perto do galpão. Ao ver a esposa, ergueu a cabeça, apertou os olhos. Demorou, hein? Tinha fila, disse Vera, passando por ele. Depois ainda a farmácia.
Peguei o encaminhamento do documento. Mandaram voltar. Disseram que vão preparar e ligar. Paulo a olhou um segundo. Vera fez exatamente o que Marina Chaves aconselhara. Cara de cansaço, a mão na têmpora, uma leve irritação na voz. Paulo relaxou os ombros. Beleza, come alguma coisa, descansa. Hoje à noite vem gente aqui. Já avisei todo mundo que a gente vai sentar debaixo da macieira, resolver como adulto essa questão da água. Você não se mete muito. Eu falo com eles. Só se precisar, confirma que eu te contei tudo. Está bem, assentiu Vera sem levantar os olhos. Eu confirmo. Ela entrou, pôs a sacola no banquinho da porta, tirou a capa. Na cozinha estava tudo como sempre. A chaleira esfriada, a caneca de Paulo pela metade com borra no fundo, migalhas na toalha. Vera pôs a chaleira de novo. Esquentou a sopa do dia anterior, sentou-se à mesa. Não estava com fome, mas se obrigava, colher após colher. Ia precisar de forças à noite. Paulo entrou, trocou de calçado, mexeu um pouco na televisão, depois foi até a sede da administração, cobrar que a dona Zenaide trouxesse o livro. Ao sair, virou-se na porta. Vera, você não vai falar bobagem lá na reunião, né? Bom, você sabe. Pressão, nervos. É melhor ficar quieta, eu falo. Eu fico quieta, Paulo, disse Vera com calma, mexendo a sopa. Eu sei, tenho pressão. Ele resmungou satisfeito e saiu. Vera esperou o som dos passos dele sumir atrás do portão. Levantou-se, foi até a janela. Entre as cortinas via-se um pedaço da rua, cercas cinzentas, uma pereira nua. Na rua, uma mulher passava com um balde vazio. Vera voltou a se sentar à mesa. Afastou o prato de sopa, fechou os olhos. Diante dela, uma após a outra, foram passando imagens. Paulo jovem no alojamento, de suéter azul, um violão na cadeira, ela mesma ainda com a trança comprida. O primeiro apartamento alugado, com o sofá-cama. O nascimento do filho, como Paulo o segurou pela primeira vez e teve medo de deixar cair. Como os dois construíram aquela casa, naqueles metros de terra, com as próprias mãos, ela amassando o cimento, ele assentando os tijolos. Como ele conduzia pela primeira vez uma reunião de chacareiros, orgulhoso de pasta na mão. Como uma vez, uns 10 anos atrás, no aniversário dela, comprou-lhe um colar simples, de contas escuras de madeira. Ela às vezes ainda usa, mais de 30 anos. E a frase ao telefone. Todo mundo já acha que o dinheiro está com ela. Calma profissional, sem drama. Como se falasse não da esposa com quem dividir a cama, doenças e o enterro dos pais, mas de um vizinho inconveniente de porta. Vera abriu os olhos. Na cozinha ardia a mesma lâmpada de plafon amarelo. Na mesa ainda estava o prato de sopa pela metade. Lá fora começava a escurecer cedo, como no outono. Antes, em todas as mágoas anteriores, Vera sempre primeiro chorava, depois fazia as pazes, depois arranjava uma desculpa. Cansado, bebeu, não pensou. Com todo mundo acontece. Agora não havia nem lágrimas, nem desculpas. No peito estava aquele mesmo silêncio que ela sentira pela primeira vez de noite, quando juntava os pedaços. Frio, claro, sem pena de si mesma. Vera se levantou, lavou o prato, secou-o bem, tirou do armário uma toalha de mesa simples de linho, daquelas que se usam nas grandes ocasiões. Estendeu-a sobre a mesa da cozinha, por via das dúvidas, para que depois, quando as pessoas chegassem, a casa tivesse ao menos uma aparência decente. Depois foi ao quarto, sentou-se na beira da cama, discou o número da advogada. Marina, aqui é a Vera Souza. Ele não desconfiou de nada. Mandou que eu ficasse quieta. Eu confirmei que ficaria. Ótimo, respondeu a advogada, tranquila. Estou saindo daqui a pouco. Chego na sua casa mais ou menos no meio da noite. Não antes. Não abra a porta para nenhum vizinho até eu chegar. Se tocarem, diga que o Paulo espera todo mundo no quintal, debaixo da macieira. E Dona Vera não abandone o seu papel de sempre. Até eu chegar, a senhora é a esposa comum do Paulo, a Vera de sempre, que não entende nada. É a máscara mais segura. Entendeu? Entendi, disse Vera. Então, até a noite.
Vera desligou e pôs o telefone no criado mudo. Foi até a cômoda, abriu a gaveta de baixo, tirou uma velha mala cinza, rachada nos cantos, com 2 fechos. Aquela mesma com que viajara, uns 15 anos atrás, para um tratamento de repouso. Pôs a mala no chão, no meio do quarto. Só pôs sem guardar nada ainda. A mala estava seca, leve, cheirava a tecido guardado e a lençóis de pousada. Vera olhou para ela alguns segundos e a devolveu à gaveta. Ainda não era a hora. Mas agora ela já estava na cabeça dela no lugar certo. Pronta, à espera. Foi para a cozinha, ajeitou de novo a toalha, conferiu se havia açúcar no açucareiro, se os copos estavam alinhados. No parapeito, num vidrinho de água, murchava uma flor de outono, uma só, roxa, já ressecada nas bordas das pétalas. Vera a ajeitou, passou o dedo pela folha seca. Lá fora começava a anoitecer. Logo, debaixo da macieira, iam se reunir as pessoas. Vizinhos que o Paulo supostamente trabalhara. A tia Neide. E os que vinham só por curiosidade, e os que ficariam calados, e os que abririam a boca na hora errada. E Vera ficaria sentada na ponta da mesa, com aquela mesma blusa que usava para ir ao INSS. Obediente, quieta, com pressão e os olhos baixos, até Marina Chaves chegar. Até o momento em que ela pegasse das mãos dela a pasta do banco e a pousasse sobre a mesa, debaixo da macieira. Ao anoitecer, debaixo da macieira já ardia uma lâmpada num fio comprido. Paulo mesmo a estendera de manhã da varanda para clarear. Do galpão ele tirara uma mesa, cobrira-a com uma toalha de plástico xadrez azul, pusera 2 bancos, 3 banquinhos e 2 cadeiras de plástico. Na mesa, uma chaleira, copos de vidro grosso, um prato de biscoitos e maçã cortada em rodelas. O jeito era de dono da casa, tudo pensado de antemão. Os vizinhos foram chegando um a um. A primeira foi a tia Neide, na mesma jaqueta cinza metálica. Sentou-se na ponta, de lábios apertados. Depois o seu Estevão, do 3º lote, corpulento, de boné, com o rouco de sempre. Então, o que houve por aqui? Chegaram 2 mulheres da administração. A dona Zenaide, com o livro debaixo do braço, e a dona Tâmara, com uma sacola em que algo tilintava. Depois, mais umas 7 pessoas, na maioria dos lotes vizinhos. Cheirava a folhas caídas, a fumaça de algum fogão e a maçãs geladas que, naquele ano, ninguém chegara a colher. Vera estava sentada na ponta, com aquela mesma blusa. No colo, a sacola de compras vazia. Papel em casa não havia. Marina Chaves guardara tudo consigo até a noite. Paulo se pôs de pé à cabeceira da mesa. Gostava de falar em pé. Vizinhos, começou ele calmo, com ar de dono. Eu não queria lavar roupa suja fora, mas as pessoas perguntam. As pessoas têm o direito de saber. Então vamos hoje conversar como adultos, sem grito. Todos se calaram. Paulo correu os olhos pela mesa. Deteve-se um instante na esposa. Depois desviou o olhar. Vocês sabem, 2 anos juntando dinheiro para o encanamento. Eu mesmo corri lote por lote, eu mesmo negociei com os pedreiros. Parte do dinheiro ficou comigo, parte com a minha mulher. Eu confiava. Eu pensei, minha mulher é caprichosa, para que se preocupar? Ele suspirou, coçou a bochecha. Aí, quando chegou a hora de fazer, apareceu que faltava dinheiro. Faltava muito. Eu não queria acreditar. Mas número é número. A tia Neide mexeu o ombro. A dona Zenaide franziu a testa. Eu não quero acusar ninguém, continuou Paulo mais baixo, como se de fato lhe pesasse. Mas falando com sinceridade, a Vera é uma mulher simples, se enrola com papel. Eu acho que não foi má intenção. Eu acho que foi, sei lá, descuido. Sacola, caderninho, envelope e de repente, pá, não bate. Vera estava sentada, os olhos baixos na toalha xadrez azul. Contava para si os quadrados. 1, 2, 3, 4, para não erguer a cabeça antes da hora. Vera não aguentou a tia Neide. Fala de gente, cadê o dinheiro? Paulo suspirou pesado, teatral, como se de fato lhe doesse pela esposa. E nesse instante, o portão bateu. Pela trilha, sem pressa,
vinha Marina Chaves, de casaco escuro, uma pasta debaixo do braço, os mesmos óculos. Atrás dela vinha miudinho o seu Vítor, o do banco. Vera não entendeu de imediato por que a advogada o trouxera. Depois compreendeu. Testemunha. Boa noite, disse Marina Chaves com calma, aproximando-se da mesa. Desculpem o atraso. Sou advogada de Dona Vera. Com licença, vou me sentar. Paulo estancou. O rosto se desfez, mas ele se recompôs depressa. E por que temos advogado aqui? Tentou dar uma risada. Isso é uma conversa de família entre vizinhos. Foi Dona Vera quem me chamou, disse Marina Chaves com firmeza, sentando-se ao lado de Vera. Já que se trata de dinheiro do condomínio, de assinaturas e do nome dela, por lei tenho o direito de estar presente. Ela pôs a pasta sobre a mesa, sem abrir. Só pôs. Todos olharam para ela. Continue, seu Paulo, disse a advogada. O senhor estava justamente dizendo para onde Dona Vera desviou o dinheiro. Pode terminar. Paulo se calou, pigarreou. Eu não disse que ela desviou, eu disse que não bateu. Ótimo, então vamos pelos papéis. Marina Chaves abriu a pasta. Aqui tem os extratos da conta do condomínio dos últimos 2 anos, autenticados pelo banco. O seu Vítor confirma. O seu Vítor, de pé atrás do ombro da advogada, deu um breve aceno. Vejamos. Marina Chaves desdobrou a primeira folha. Saque em espécie no dia 19, no verão passado, 200 mil, por requerimento assinado por Vera Souza. Só que Vera Souza, naquele dia, estava em casa, de cama, com pressão. A enfermeira do posto foi vê-la. Tenho o registro do prontuário. Quem esteve no banco naquele dia está identificado pelas câmeras. No banco estava o seu Paulo. O seu Estevão virou devagar a cabeça na direção de Paulo. Continuando, prosseguiu a advogada. Alguns dias depois, no fim do verão, houve outro saque de 150 mil, em nome de Vera Souza. Naquele período ela estava na cidade com a irmã. A irmã tem telefone, vamos ouvi-la, se necessário. No banco, de novo, o seu Paulo. Isso o que quer dizer? Franziu a testa a dona Tâmara. Isso quer dizer, disse Marina Chaves com calma, que as assinaturas de Dona Vera nesses requerimentos não são dela. O banco já registrou isso, e vem mais interessante. Depois de cada saque, em até 24 horas, saía dessa mesma conta uma transferência para um cartão bancário. Não para a conta de um fornecedor, não para a conta de um pedreiro, mas para o cartão pessoal de uma pessoa física. Tenho o número. Os 4 últimos dígitos. Ela os disse. O cartão pertence a um tal de Souza. Só que não Paulo Souza, mas Olavo Souza. No ar debaixo da macieira, pendurou-se um silêncio. A tia Neide entreabriu a boca. Ah, quem é esse? Perguntou o seu Estevão cavernoso. É o meu filho, disse Paulo depois de uma pausa. Do primeiro casamento. A dona Zenaide soltou um ah baixinho. Do filho de Paulo, no condomínio, ninguém jamais ouvira falar. São transferências de família. Paulo levantou a voz. Eu estava ajudando o meu filho. Eu ia devolver. Que negócio é esse? A quem eu transfiro do que é meu... Do que é seu? Cortou Marina Chaves. É a conta do condomínio. Dinheiro das pessoas que estão sentadas nesta mesa. Para o cascalho da estrada de todos, para os canos do encanamento de todos. Aliás, por falar em canos, tenho aqui uma nota fiscal. Os canos foram pagos pela conta do condomínio, mas entregues num povoado vizinho no lote número 12. Esse lote, pelo que entendo, é justamente do tal Olavo Souza. A tia Neide se ergueu devagar do banco. O rosto ficou vermelho. Então foi ele, sussurrou. Então foi ele que enrolou todo mundo. E eu, boba, culpando a Vera. Espera aí, Neide, atalhou o seu Estevão e virou-se para Paulo. Você fez isso, Paulo? Você, com o dinheiro da gente, construiu casa para o filho e jogou a culpa na tua mulher? Se ela não tivesse se metido, explodiu de repente Paulo, e bateu a palma na mesa tão forte que os copos pularam. Eu ia devolver tudo depois. Eu ia dar de volta com as minhas mãos. Ela não precisava ficar correndo para o banco. Precisava era ficar em casa. Ele estancou, entendeu, tarde demais.
O silêncio debaixo da macieira ficou outro, pesado, denso, como se alguém tivesse desligado o som do vento da noite. Vera, pela primeira vez, ergueu os olhos, olhou para o marido, calma, sem lágrimas, sem reproche. Só olhou e desviou o olhar. A dona Zenaide pousou o seu livro sobre a mesa, em silêncio. Amanhã, disse o seu Estevão, e a voz dele estava firme, mas nada boa. Nós todos juntos vamos registrar queixa, na delegacia, no Ministério Público, onde mais for preciso. Assinamos o condomínio inteiro, acrescentou a dona Tâmara. Paulo continuava de pé, os braços caídos. Já não era o herói da reunião, não o presidente de pasta na mão, apenas um homem já não jovem, na velha jaqueta, cujo discurso da noite acabara de desmoronar diante de 20 pessoas. Foram embora em silêncio. A tia Neide se demorou junto ao portão, deu um passo em direção a Vera, tocou-lhe o braço desajeitada. Vera, me perdoa. Eu falei aquilo com você, lá na lixeira. Foi ele, o desgraçado, que me botou minhoca na cabeça ainda no fim do verão, dizendo que você, sei lá, escondia dinheiro no colchão. E eu, velha, acreditei. Deixa, Neide, disse Vera baixinho. Vai, que já está tarde. Em casa, Paulo a princípio ficou calado, sentado num banquinho na entrada, sem tirar a jaqueta. Depois começou a falar do filho, do sangue que não é água, de que Vera devia entender, dos 30 anos juntos. A voz dele mudava, ora chorosa, ora raivosa, ora chorosa de novo. Vera o escutou em silêncio, como Marina Chaves aconselhara. Em silêncio, tirou da gaveta da cômoda a velha mala cinza de cantos rachados. Pôs no chão, no meio do quarto, abriu, começou a arrumar. As camisas dele numa pilha, o suéter por cima, o barbeador do banheiro, os chinelos, o carregador do telefone. Tudo com cuidado, sem atirar, sem arrancos, do mesmo jeito que, 30 anos antes, arrumava a bolsa dele para uma viagem de trabalho. Vera! Ele estava parado na porta. Mas você me conhece. Ela não respondeu. Guardara aquele momento de antemão. Quando a mala ficou pronta, Vera fechou os 2 fechos, pôs a mala junto à porta e só então disse, sem se virar. Vai para o seu filho. Você construiu casa para ele, então mora lá. Paulo ficou parado mais um segundo. Depois pegou a mala e saiu. O portão bateu no escuro. Vera se aproximou da janela, afastou a cortina. O quintal estava vazio. A lâmpada debaixo da macieira ainda ardia. Nos dias seguintes, os moradores registraram a denúncia. A investigação confirmou as fraudes e Paulo passou a responder pelos crimes cometidos contra o condomínio. 2 semanas depois, Marina Chaves foi à casa de Vera organizar os papéis para o processo. Estavam sentadas na mesma cozinha, sob o plafond amarelo. A advogada bebia chá naquela mesma caneca em que de manhã Paulo tomara. Vera simplesmente a lavara e fizera chá de novo. Dona Vera, perguntou de repente Marina Chaves, erguendo os olhos da pasta. Qual era o sobrenome de solteira da sua mãe? Andrade, respondeu Vera. Por quê? Marina Chaves pousou a caneca em silêncio, remexeu no bolso interno da bolsa, tirou uma velha fotografia em preto e branco, gasta nos cantos. Na foto diante de um salão de madeira de janelas pregadas, estavam 2 mulheres jovens. Uma, a cara da mãe de Vera na juventude, de lenço na cabeça e blusa de botões. A outra, desconhecida, mais alta, com uma trança grossa caída sobre o ombro. Esta é a minha avó, disse Marina Chaves, e esta, pelo que entendo, é a sua mãe. Elas eram primas. Na nossa família, contavam que romperam por causa de uma herança, faz tempo, antes da guerra. Desde então, não se falaram. Quando ouvi o seu sobrenome ainda no primeiro dia, pensei, coincidência. E hoje me ocorreu perguntar. Vera ficou muito tempo olhando a fotografia, olhando a mulher jovem de lenço que fazia tanto tempo já não existia. Depois ergueu os olhos para Marina Chaves e de repente chorou pela primeira vez em todas aquelas semanas. Não de dor, de algo diferente, morno e sem nome, que a gente sente quando por dentro se encaixa de volta uma pedrinha que havia caído muitos anos atrás.
No inverno, debaixo da macieira, houve outra reunião. Dessa vez a conduziram a dona Zenaide e o seu Estevão. O livro das cotas passou para as mãos de Vera. A tia Neide trouxe um pote de geleia de amora e o pôs na mesa, diante dela, em silêncio, sem olhar nos olhos. Vera também em silêncio assentiu. À noite, ela estava sentada na escada da própria casa, sozinha, nos mesmos chinelos, com a mesma blusa. O crepúsculo descia sobre o quintal. Em algum lugar, atrás da cerca, um cachorro latia. No ar cheirava a geada, ao inverno chegando. Ela pensava que Paulo quisera que ela entrasse no banco, assinasse o tal documento e ela mesma se tornasse a culpada. Ela entrou pelo corredor de serviço, ouviu o próprio sobrenome e saiu de lá não como uma boba de papel na mão, mas como uma mulher que, pela primeira vez em mais de 30 anos, caminhava pelo seu próprio caminho. Obrigado por terem escutado esta história. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.